Olá, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula. Desta vez, nós vamos abordar um tema muito interessante que pode ser até mesmo direcionado para as nossas vidas, referente aos dias dos quais nós vivemos. Veja na sua Bíblia, Livros de Reis 1, e veja lá o capítulo de número 11. Nós vamos ler agora apenas um versículo, mas você pode meditar o capítulo 11 todinho. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem caseis elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Ok? Para não esquecermos, vamos colocar aqui 300 mulheres, princesas e 700 mulheres. Ok? Vamos lá. É interessante aqui você analisar bem a dinâmica desse quadro, porque dentro desta logística nós vamos ter alguns pontos muito interessantes que foram retirados, extraídos daquele texto e que podemos trabalhar e identificar alguns pontos nas nossas vidas dos quais precisamos, com muita atenção, analisar, para que a gente não venha cair nesse mesmo embaraço. Se você analisar bem, aqui nesse quadro, tem alguns pontos interessantes aqui que você acha que não tem nada a ver, mas é tudo um contexto gerado dentro dessa plataforma, ok? Livro de Reis 1, capítulo 11. O que nós vamos destacar é a desobediência de Salomão perverteu o coração dele, ok? A desobediência de Salomão perverteu o coração dele. Você vai entender alguma logística aqui que a gente vai falando e vai clareando muito bem a sua mente. Analise comigo. O pedido de Deus ali no capítulo é que ele não case, não só ele, mas os filhos de Israel de um modo geral. Não casasse e não desse em casamento os filhos de Israel para com as mulheres estrangeiras. Pois bem, quando você vai lendo o texto, na medida que você vai aprofundando o texto, você vai vendo que Salomão, ele saiu um pouquinho daquilo que Deus queria para ele. E aí você vai analisar, vamos para o primeiro análise, que é esse aqui. As escrituras dizem que ele
teve 300 princesas e 700 mulheres. Para identificar, princesas, a maioria das vezes, com certeza, eram filhas de reis. As mulheres ou as concubinas eram aquelas mulheres que eram conquistadas por meio da guerra, por meio de pagamento de dívidas ou por via de compra. Era uma das vias que dava parecer, ou que dava a legalidade para aquele que quisesse possuir uma concubina. Sendo assim, Salomão, ele teve para si 700 concubinas e 300 mulheres, num total de 1000. Entre esta coleção de mulher, se pudermos dizer assim, você tinha moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Em comum, essas mulheres tinham a adoração a outros deuses, ou seja, elas estavam engajadas na mesma perspectiva da idolatria. Ela tinha os seus deuses, cujo a referência não era o Deus de Israel. Então você vai ver que na parte superior desse quadro, nós temos as amonitas. Elas tinham como referência de adoração o deus Quemos, e ele era a abominação de Moabe, que é de onde vêm os moabitas, etc, etc. E a Moloque. Moloque era aquele deus conhecido como um deus que ele exigia sacrifício de crianças. Temos mais abaixo, destaquei 3, temos agora aqui as amonitas, que foi uma das mulheres também que Salomão se relacionou. Tinha como referência o deus Milcom, e era a abominação dos amonitas. O terceiro, para não ficar muito longo, tinha as sidônias. As sidônias tinham como referência de adoração Astarote. Astarote era a deusa dos sidônios. Ok? Agora, dentro desse contexto todinho, nós precisamos entender aqui um pouquinho sobre Salomão. Quem era Salomão? De quem Salomão era filho? Você vai analisar comigo aqui, de uma forma bem didática, e você vai entender um passo a passo aqui, e você vai entender um pouquinho da biografia ou quem era Salomão. Vamos lá? Olha só. É bem interessante a gente passar para esse quadro aqui, para esse quadrante aqui. Nós temos aqui Salomão. Olha o nome aqui, ó, Salomão. Salomão era filho de Davi. Davi era casado com Batseba. Batseba era a mãe de Davi. Ok? O pai de Batseba era Eliã. Esse aqui era o pai de Batseba. Eliã era filho de Aitofel. Ok? Então, o gráfico é mais ou menos assim. Agora você entenda aqui, ó. Batseba
era casada com Urias. Quem era Urias? Urias era aquele soldado bem conhecido, o qual destacou-se pela sua fidelidade para com Israel e para com o, o rei Davi. Eu acho que vocês devem lembrar, né? Então, realmente é esse daqui. Urias, que era esposo de Batseba. Aqui esses dois, eram esposos. Esse Aitofel, provavelmente, não se sabe, mas provavelmente, pelas outras citações, às vezes muitos entendem que ali possa ser outro Aitofel, mas muitos batem o martelo de que esse Aitofel é o mesmo que está citado nas Escrituras, que é o pai de Eliã. Cujo esse Aitofel, ele, em um certo momento, virou-se um traidor do rei Davi. Olhe só o grau de situação que Salomão se encontra, que Davi se encontra. Algum momento da vida, esse Aitofel, ele foi um traidor de Davi, a saber, na rebelião de Absalão, filho de Davi. Quando queria fazer aquela manobra para, no lugar de Salomão, né, quando queria fazer aquela manobra lá, se vocês lembram, para reinar. Então, nesse embaraço todinho, o que nós podemos concluir é o seguinte: Davi está aqui. Aqui Davi. Batseba era esposa de Urias. Urias estava na guerra. Quando Davi percebeu Batseba no terraço, tomando banho, ele aprecia ela, sente desejo por ela e agora busca saber quem é ela. E após buscar saber quem é ela, agora ele mantém um relacionamento com ela, com Batseba. Então o que acontece? Urias, ele vem da guerra. Davi fica sabendo. Davi embriaga ele, faz com que ele não... Quer dizer, Davi trama, embriaga Urias, para que ele, sem muita compreensão, faça relação com Batseba, para que assim ele possa encobrir, digamos, entre aspas, uma futura gravidez de Batseba. Não deu certo. As escrituras dizem que ele ficou sobre a porta, porque ele dizia consigo: enquanto os meus irmãos estão lutando, não é justo que eu esteja aqui usufruindo do melhor da minha casa. Então ele prefere não adentrar o quarto e usufruir daquilo que era dele de direito. Com isso, Batseba engravida e ficaria difícil Davi esconder, porque ele não se relacionou com a mulher quando ele veio da guerra. Então, quando o Davi manda ele de volta, coloca ele num pilotão que ele não tinha habilidade, porque Davi sabia que ali ele iria morrer. E ele morrendo, ele teria Batseba, estaria livre para ele prosseguir o relacionamento. Nasce um filho, esse filho morre, e em seguida vem outro filho que é Salomão. E é engraçado desse contexto que olha aí o que Deus faz, que a gente não entende. Nesse ponto a gente não entende. Deus pega Salomão, gera uma promessa que veio de uma família, que veio de um momento muito sagaz como esse. De um relacionamento advindo de um homicídio, de um adultério, e agora ele busca honrar o cônjuge do qual Batseba fazia parte e Davi. Então, Batseba e Davi adulteram, nasce o primeiro filho, morre, nasce o segundo filho,
E agora Deus proporciona uma promessa para Salomão. Salomão, ele é aconselhado por Davi, seu pai. Davi disse, olha, não deixe Deus, porque se você deixar, ele lhe deixará. Viva e tenha o seu coração voltado para Deus. Uma certa vez Deus apareceu a Salomão, disse, peça o que você quer. Salomão disse, o que eu quero é sabedoria. Muitos não entendem por que Davi pediu sabedoria. Muitos têm na ministração da palavra como um grande ato de Salomão. Mas não podemos caracterizar como um grande ato isso de Salomão, um ato de humildade. Porra, as pessoas dizem que ele podia pedir mais riqueza, ele podia... Não, ele já tinha ouro, já tinha prata, ele já tinha riqueza. Ele era rei, ele foi o terceiro rei do Israel unido, do reino unido. Ele foi o terceiro. O reino estava unido ali, nesse período, muito grande, muito forte, muito próximo, muito riquíssimo. Então ele não tinha materiais para pedir, ele não tinha ouro, ele não precisava mais, porque ele pegou um reino muito próximo. Então o que ele precisava era de sabedoria, mas precisava usar a sabedoria. Ele começa agora numa decrescente. Ele começa declinando para aquilo que Deus abominava. E um dos grandes erros de Salomão foi quando ele se ateve em se relacionar com mulheres estrangeiras. Para você ter uma ideia, ele era casado com uma mulher egípcia, do Egito. E ele casou com essa mulher, além de casado com ela, ainda possuiu essas mulheres de nações pagãs, das quais Deus não queria. Agora, por que Deus não queria? Para que o coração dele não fosse corrompido, ou pervertido pelas mulheres em relação a seus deuses, para que o coração de Davi, de Salomão, não se voltasse a outros deuses, não fosse o primordial, o primário Deus na vida dele. E a gente analisa, no contexto que nós estamos vivendo, nos dias atuais, quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 4, onde o diabo está buscando seduzir a Cristo, a gente analisa lá duas ofertas que ele faz para Cristo. Primeira, poder, e a segunda, glória. E nós temos que ter cuidado tanto com o poder, tanto com a glória. Por quê? Quando a gente vem para cá. Porque o poder, a glória, o status, ele pode adentrar nos nossos corações, nas nossas vidas, e perverter o nosso coração. Destronar dos nossos corações o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E era esse o medo, não o medo, mas era esse o conselho que Deus estava dando para Salomão, para que ele tivesse cuidado. E ele não vigiou, ele não se policiou, e aconteceu que ele agora começa a declinar, em declive, distanciando de Deus. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, precisamos também termos muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Nós estamos vivendo em um tempo sistematizado, aonde o dinheiro, o poder, a política, o orgulho, a soberba e o sistema. Então isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito terrível. O dinheiro, ele proporciona glamour, fama, reconhecimento, mas se não bem administrado, ele pode perverter o coração do homem. O poder
o que o homem mais busca. E a política com as suas artimanhas, com as suas estratégias, lhe proporciona coisas que o homem, na sua vida normativa, ele não consegue alcançar. Então, a política ela pode perverter decorrente daquilo que ela pode oferecer. Então, por isso que o cristão deve afastar-se da política. O orgulho, a soberba e o sistema. O sistema, ele é muito perigoso porque ele engloba todas essas demais coisas. O sistema engloba todas mais essas demais coisas aqui. E ele é o carro-chefe que transmite e que traz à sociedade moderna e atual todos esses caracteres. Então está tudo incluso dentro do sistema. O sistema, ele implanta as suas metodologias, ele implanta o seu raciocínio, e aqueles que estão dentro do sistema, eles têm que trabalhar no sistema, para o sistema e por o sistema, dentro de uma perspectiva da qual ele não pode discordar, ele não pode ser desproporcional àquilo que o sistema está direcionando ele. Então tem que viver dentro da metodologia, da ideologia do sistema. Então, qual é o poder do sistema? É esse poder aqui. O poder de corromper, o poder de ludibriar, de afastar, de deixar o homem de direcionar-se o seu coração a Deus. Duas coisas interessantes acontecem com Salomão. Olha só. Cuidado com nossas ações e atitude. Salomão, ocorreu que ele teve essas duas coisas. Ele teve ações e ele teve atitude. Agora, olha só que interessante. Ações e atitude é igual a consequência, ok? Ação, atitude é igual a consequência, ok? Aí você pergunta, o que é que a consequência promove no indivíduo? Duas coisas. De regra geral, é positiva ou negativa. Então, as ações que nós tomamos e precedemos na nossa vida e as atitudes. São duas coisas nós praticamos, podemos praticar na nossa vida. As ações e as atitudes. Aí a gente junta as duas. A ação com a atitude. Quando você soma as duas, ela vai te proporcionar o quê? Consequências. Dependendo do que você fez em decorrência da ação e da atitude, ela pode dar positivo ou negativo. Se as ações e as atitudes foram positivas, ela vai ocasionar consequências positivas. Beleza? Deu para entender? No caso de Salomão, as ações e as atitudes dele, em ocasião das mulheres de nações não israelitas, das quais Deus não queria que casassem e dessem em casamento, proporcionou para ele consequências negativas, das quais nós conhecemos a história terrivelmente, de uma forma da qual Salomão termina. Então, para Salomão, a desobediência de Salomão, a nossa desobediência a Deus, ela pode gerar, pode perverter o coração. O quê? O dinheiro, o poder, a política, o orgulho, a soberba e o sistema do qual
visivelmente está em nosso meio e no nosso derredor. Então, a desobediência de Salomão, nesse caso específico, perverteu o coração dele. Uma vez o coração pervertido, ele tomou ações e tomou atitude, casando-se e se unificando com essas nações pagãs. Gerou uma consequência, e essa consequência gerou um ato negativo do qual ele pagou um alto preço. Qual o exemplo que fica para nós nessa aula de hoje? Um dia vamos falhar? Vamos. Um dia vamos errar? Vamos. Mas por que Davi, com todos os seus erros, adultérios e homicídio, etc, etc, foi um cara segundo o coração dele, de Deus? 2 motivos. Primeiro, porque ele fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. O coração de Deus almejava, era aquilo que o coração de Deus, de Davi, almejava. Então ele fazia, ele executava aquilo que Deus queria que fosse executado. Então é uma vontade, segundo o coração de Deus. E outra, porque Davi tinha um coração muito aquebrantado. Ele errava, mas ele reconhecia e retrocedia atrás com prantos e humilhações. Mas a história de Davi também é muito crítica, muito terrível, mas que Deus assim possa em nós nos orientar, que nós possamos proporcionalmente diante da palavra e diante de Deus, a gente prosseguirmos dentro de uma vontade de Deus para as nossas vidas. Fique com Deus, em nome de Jesus, e que Deus os abençoe sempre.